Oi, meus queridos irmãos em Cristo Jesus, com nossa Mãe Maria Santíssima. Hoje eu vou ler para vocês uma mensagem, que é a mensagem 10 do Caderno Azul, em que Jesus passou esta mensagem no dia 30 de novembro, mês passado, deste ano. Vamos à mensagem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Minha filha, aqui estou a te perguntar sobre como devo dizer-te que neste lugar não há razão para denegrir tanto o que é sagrado. O sagrado, te respondo, minha filha, está contido, está no escondido do meu coração, que sofre, porém este sofrimento estará com os dias contados, pois tudo o que os que não me respeitam fazem terá um fim em muito breve. Minhas palavras ordenam as retratadas de todas as espécies, as profecias do fim dos tempos e fim do mundo. Fiquem calmos, aguardem na minha paz, pois nada se perde quando todos se colocam prostrados diante de mim, um Deus que não despreza a sua criação. Cada um de vós tendes a vossa importância particular em meu coração sagrado. Então vós, que partis do princípio de que sou Deus de vossas vidas, não vos achareis em perigo de perdição eterna. Resgato a todos aqueles que me pedem abrigo, que se achegam ao meu ardente calor sagrado, o meu Espírito Santo. De tanta luz que vos dou, tereis plena satisfação e felicidade, que o dia do vosso retorno a mim chegará, e vos direi com todo o meu amor: vinde, benditos de meu Pai, pois aqueles que me acolhem em seus corações, no dia definitivo de vossas partidas, saberão o que eu, o vosso Jesus, estou falando nesta mensagem. Queridos, é breve o tempo, é grande a messe, portanto trabalhem, acertem suas contas com aqueles que desejam perdoar ou pedir perdão. Venham a mim arrependidos de coração, pois este Deus não despreza seus filhos arrependidos. É tempo de contrição, é tempo de reconciliação. Vinde, amados filhos de meu reino, em breve estarão comigo livres de todas as amarras deste mundo perdido. Eu vos abençoo com o meu amor de Pai, Filho e Espírito Santo, vossa Santíssima Trindade. Jesus pede que nós leiamos o Evangelho segundo São Lucas, do capítulo 10, na íntegra. São seis passagens de Evangelho só neste capítulo 10. Então vou ser breve nesta explicação da mensagem, porque nosso Deus aqui está falando que a gente não deve em nenhum momento desprezar o que é sagrado dentro de sua Santa Igreja. Muitos não têm o juízo perfeito na sua fé a ponto de acolher e respeitar o sagrado de Deus, porque o sagrado de Deus está contido, como Jesus fala aqui, no seu coração. Então o seu sofrimento é muito
grande quando ele vê a falta de fé, a falta de zelo para com o que é sagrado de Deus que está dentro de sua igreja, né? O seu corpo eucarístico, a consagração da Eucaristia, toda a liturgia da Santa Missa, que tem que ser considerada sem abusos litúrgicos, que tem que ser considerada toda a postura de respeito em relação ao sacrifício que Deus faz em cada Santa Missa, de se dar por inteiro para que nós possamos ter esta luz plena, como ele diz aqui na sua mensagem, que vem pelo seu Espírito Santo, que também permanece na Santa Eucaristia. Esta luz que nos dá a plena satisfação, a felicidade e a esperança do nosso retorno para Jesus, que alimenta a nossa fé, a nossa esperança e a nossa caridade. Porque quando nós respeitamos o sagrado de Deus, que está no seu corpo, sangue, alma e divindade na Santa Eucaristia, nós sabemos que nada vamos perder de Jesus quando amamos a Jesus Eucarístico e estamos prostrados diante dele, como ele diz aqui, porque ele é um Deus que não vai desprezar a nenhum de seus filhos que o amam. E o seu calor sagrado, que toma conta do nosso coração, nos dando a sua graça divina, quando nós nos arrependemos de nossos pecados, quando nós chegamos para o sacramento da confissão contritos, querendo nos reconciliar com Jesus, porque esse é o tempo do advento, estamos chegando perto do Natal, temos que estar com o nosso coração arrependido e reconciliado com Deus, porque Jesus nos convida para sermos os filhos amados dele, de seu reino. Nosso Senhor diz que quando nós tivermos a alegria do retorno para Jesus, todos aqueles que estiverem com o nosso Senhor em seu coração, plenos na sua glória, Ele nos chamará de benditos de meu Pai, como Ele diz numa das suas passagens do Evangelho. Então as suas palavras ordenam tudo aquilo que deverá se cumprir nas profecias, seja as profecias do fim dos tempos, seja aquelas do fim do mundo, que nós encontramos elas presentes em Mateus capítulo 24, no Evangelho. Então quer Jesus que nós sejamos pessoas de paz, pessoas calmas, que não nos percamos, que nós estejamos sempre adorando Ele no Santíssimo, prostrados diante dele. E quem adorar e quem amar a Jesus e está permanentemente nas virtudes da fé, da esperança e da caridade, aguentará todo tipo de tribulação. E no fim de tudo estaremos na luz do seu Espírito Santo, na santa luz, pois teremos a plena satisfação e a felicidade que o retorno de Jesus está muito próximo de nós. Vamos agora para este Evangelho de Lucas, que é o capítulo 10. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a vós, Senhor. Então vamos lá. Missão dos 72 discípulos. Depois disso, designou o Senhor ainda 72 outros discípulos e mandou-os 2 a 2 adiante de si por todas as cidades e lugares para onde ele tinha de ir. Disse-lhes: grande é a messe
mas poucos são os operários. Rogai ao Senhor da messe que mande operários para a sua messe. Ide, eis que vos envio como cordeiros entre lobos. Não leveis bolsa, nem mochila, nem calçado, e a ninguém saudeis pelo caminho. Em toda casa em que entrardes, dizei primeiro: paz a esta casa. Se ali houver algum homem pacífico, repousará sobre ele a vossa paz. Mas se não houver, ela tornará para vós. Permanecei na mesma casa, comei e bebei do que eles tiverem, pois o operário é digno do seu salário. Não andeis de casa em casa, em qualquer cidade em que entrardes e vos receberem, comei o que se vos servir. Curai os enfermos que nela houver e dizei-lhes: o reino de Deus está próximo. Mas se entrardes em alguma cidade e não vos receberem, saindo pelas suas praças, dizei: até o pó que se nos pegou da vossa cidade sacudimos contra vós. Sabei, contudo, que o reino de Deus está próximo. Digo-vos, naqueles dias haverá um tratamento menos rigoroso para Sodoma. Recriminação a duas cidades. Ai de ti, Corozaim! Ai de ti, Betsaida! Porque se em Tiro e Sidônia tivessem sido feitos os prodígios que foram realizados em vosso meio, há muito tempo teriam feito penitência, cobrindo-se de saco e cinza. Por isso haverá no dia do juízo menos rigor para Tiro e Sidônia do que para vós. E tu, Cafarnaum, que te elevas até o céu, serás precipitada até aos infernos. Quem vos ouve a mim, ouve, e quem vos rejeita, a mim rejeita. E quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Volta dos 72. Voltaram alegres os 72, dizendo: Senhor, até os demônios se nos submetem em teu nome. Jesus disse-lhes: Vi Satanás cair do céu como um raio. Eis que vos dei poder para pisar serpentes e escorpiões e todo o poder do inimigo. Contudo, não vos alegreis, porque os espíritos vos estão sujeitos, mas alegrai-vos, porque os vossos nomes estejam escritos nos céus. O Evangelho revelado aos pequeninos. Naquela mesma hora, Jesus exultou de alegria no Espírito Santo e disse: Pai, Senhor do céu e da terra, eu te dou graças porque escondestes essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, bendigo-te, porque assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece quem é o Filho senão o Pai, nem quem é o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. E voltou-se para os seus discípulos e disse: Ditosos os olhos que veem o que vós vedes, pois vos digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vós vedes e não o viram, e ouvir o que vós ouvis e não o ouviram. O bom samaritano. Levantou-se um doutor da lei e, para pô-lo à prova, perguntou: Mestre, que devo fazer para possuir a vida eterna? Disse-lhe Jesus: Que está escrito na lei? Como é que leis? Respondeu ele: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu pensamento, e a teu próximo como a ti mesmo. Falou-lhe Jesus: Respondeste bem, faze isto e viverás. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: E quem é o meu próximo?
Jesus então contou: um homem descia de Jerusalém a Jericó e caiu nas mãos de ladrões, que o despojaram, e depois de o terem maltratado com muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o meio morto. Por acaso desceu pelo mesmo caminho um sacerdote, viu e passou adiante. Igualmente um levita, chegando àquele lugar, viu e passou também adiante. Mas um samaritano que viajava, chegando àquele lugar, viu e moveu-se de compaixão. Aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando nelas azeite e vinho, colocou-o sobre a sua própria montaria e levou-o a uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte tirou 2 denários e deu-os ao hospedeiro, dizendo-lhe: trata dele, e quanto gastares a mais, na volta tu pagarei. Qual desses 3 parece ter sido o próximo daquele que caiu nas mãos dos ladrões? Respondeu o doutor: aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: vai e faze tu o mesmo. Marta e Maria. Estando Jesus em viagem, entrou numa aldeia onde uma mulher chamada Marta, o recebeu em sua casa. Tinha ela uma irmã por nome Maria, que se assentou aos pés do Senhor para ouvi-lo falar. Marta, toda preocupada na lida da casa, veio a Jesus e disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe só a servir? Dize-lhe que me ajude. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas muito inquieta e te preocupas com muitas coisas. No entanto, uma só coisa é necessária. Maria escolheu a boa parte, que lhe não será tirada. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então aqui nós temos 6 passagens do Evangelho segundo São Lucas, capítulo 10. Fala sobre Marta e Maria, o bom samaritano, o Evangelho revelado aos pequeninos, a missão, a volta dos 72 e a recriminação a 2 cidades. Nessa missão dos 72 discípulos, Jesus teria que preparar o caminho dele para evangelizar em muitas regiões naquele tempo. Então apareceram essas 72 pessoas dispostas, que se tornaram a princípio os discípulos dele, e ele lhes mandou para ir para esses lugares, preparando-os e capacitando-os a evangelizar essas pessoas, a anunciar o reino de Deus, dizendo que está próximo, assim como Deus fala aqui em sua mensagem, que ele vai fazer com que todas as profecias se cumpram, Ele precisa mostrar às pessoas que o seu reino está próximo, que as pessoas precisam de se preparar. Orientou que todos esses discípulos pudessem curar pessoas doentes no nome dele, em nome de Jesus, e expulsar demônios. Mas aqueles que não os aceitassem, que ele deveria sacudir a poeira de seus pés daquela cidade e se retirar. Porque aqueles que não ouvem a Deus, os profetas, não ouvem a Deus, não ouvem a Jesus. Porque as profecias estão todas na Bíblia, no Antigo e no Novo Testamento, em que elas são retratadas de todas as espécies, para que as pessoas possam cuidar de suas almas, cuidar de sua salvação, se dirigindo a Deus de uma forma respeitosa, porque Ele é sagrado, Ele é o nosso Deus, Ele cura a nossa alma, Ele expulsa todos os demônios, tem seus ministros, seus sacerdotes aqui na terra, para realizar este trabalho, porque eles são os discípulos de Jesus, ministram os sacramentos de nosso Senhor Jesus, que instituiu em sua igreja. Ele faz recriminação a 2 cidades aqui,
né? Apesar de todos os prodígios que foram realizados nessas cidades, eles não creem, eles não têm fé. Então, no dia do juízo, o julgamento deles será rigoroso para estes que viram os prodígios de Jesus, de curas, de milagres, e não tiveram fé e não acreditaram. Perdão. Na volta dos 72, eles voltaram felizes, porque conseguiram retirar muitos espíritos maus de muitas pessoas em nome de Jesus, mas Jesus, né, alertou-os para que eles estivessem felizes, sim, mas sim pelo fato de terem feito a caridade, exercido a caridade, de expulsar maus espíritos das pessoas, né? E que o nome deles estariam nos céus, escritos nos céus. Aqui o Evangelho revelado aos pequeninos mostra a revelação àqueles que estão dispostos a abrir o seu coração para compreender a Deus na sua totalidade, na sua sacralidade, porque são humildes. E todo o Evangelho revelado aos mais humildes, aos pequeninos, ele é compreendido com a unção dada pelo calor sagrado do Espírito Santo, que dá a luz da verdade do Senhor para essas pessoas, que enche o coração delas de esperança, como Deus diz aqui na mensagem 10 dele. E o bom samaritano foi aquele que usou de caridade, né? Você vê que aqui em todas essas passagens do Evangelho de Lucas 10, você vê as 3 virtudes teologais: a fé, a esperança e a caridade. A caridade de ajudar o teu próximo, aquele que está próximo de ti, pedindo ajuda, necessitado, você vai lá e de alguma forma, da melhor forma possível, você atende a esta pessoa. Isto é ser caridoso, né? Dar conforto a quem precisa, a quem está doente. E o próprio Jesus, que fez tantas vezes isso conosco, nos deu esse exemplo, ele pede que a gente faça o mesmo. E Marta e Maria, explica aqui Jesus, que Marta preferiu ficar prostrada aos pés dele, adorando a Deus, ouvindo a palavra do Senhor. Então ela nada perdeu dessa palavra. Como ele diz aqui na mensagem 10, Jesus diz: fiquem calmos, aguardem na minha paz, pois nada se perde quando todos se colocam prostrados diante de mim. Um Deus que não despreza a sua criação. Então todos têm importância para eles. E aqueles que escolhem aprender com Deus sobre a sua sacralidade, sobre a sua divindade, o respeitam, o amam e o adoram, estes estão bem próximos do Sagrado Coração de Deus, de Jesus Cristo. E aqui termina o vídeo, gente. Obrigada pela atenção. Hoje a minha garganta não está boa. Peço desculpas a vocês. Obrigado, meus queridos. Amém.